Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema que vira e mexe, esquenta o debate político aqui no Brasil. O fim da reeleição para presidente, governadores, prefeitos. Exato, e é um tema que ganhou fôlego de novo, né, recentemente. A Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado, a CCJ, deu um passo importante, aprovou uma PEC sobre isso. Isso. E para essa nossa conversa a gente está se baseando em bastante coisa. Notícias recentes da Veja, CNN, G1, Brasil 61. E também análises um pouco mais aprofundadas da própria CNN, artigos de opinião e até estudos acadêmicos, né, da Cielo, da UMB. O nosso objetivo aqui é, então, tentar entender melhor os detalhes dessa proposta, sabe? Ver os argumentos de quem é a favor, de quem é contra, e pensar um pouco nos possíveis impactos disso tudo na política brasileira. Uhum. É curioso lembrar, né? A reeleição em si, ela foi introduzida lá em 1997, do governo FHC. Ele mesmo se beneficiou da regra. Sim, foi reeleito. É, e anos depois, ele chegou a dizer que a mudança tinha sido um erro. Isso já dá uma ideia, né? Da complexidade da coisa toda. Com certeza. Essa fala do FHC anos depois adiciona uma camada histórica bem interessante para essa discussão que está rolando agora. Então, vamos lá. Entrando nos detalhes da proposta que passou na CCJ. O que ela diz exatamente? Olha, basicamente é o fim da reeleição para presidente e governadores a partir de 2030 e para prefeitos um pouco antes, a partir de 2028. Ah, entendi. Mas atenção, isso só vale para quem for eleito pela primeira vez nessas datas, tá? Não afeta quem já está no cargo e poderia tentar reeleição antes. Certo. E tem mais coisa, né? Mudança no tempo de mandato. Anos. Isso valeria para presidente, governador, prefeito. E também para deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. 5 anos para todo mundo do executivo e legislativo. E os senadores? Como fica? Porque o mandato deles é de 8 anos hoje. Pois é, para os senadores, a proposta também prevê 5 anos, mas teria uma transição. Os eleitos em 2026, por exemplo, ficariam 8 anos. Os eleitos em 2030 ficariam 9 anos. Uma regra de transição meio complexa. É, só a partir de 2034 é que o mandato de senador passaria a ser de 5 anos também. E outra mudança grande: unificar as eleições gerais e municipais. A partir de 2034, tudo aconteceria junto, a cada 5 anos. Entendi. O relator foi o senador Marcelo Castro, né? E o autor original, Cajuru. Isso mesmo. É uma mudança estrutural bem grande, hein? Juntar tudo, mandato de 5 anos. Qual que é a lógica que eles defendem para esse pacotão todo? Bem, a justificativa principal para a unificação das eleições e para os mandatos de 5 anos é buscar uma redução de custos, né, e da complexidade logística de ter eleição a cada 2 anos, Faz sentido, logisticamente falando. e também tentar diminuir o que alguns chamam de clima constante de eleição no país. Outro ponto que o relator, o senador Castro, mencionou é a ideia de desestimular políticas muito focadas na reeleição, aquele personalismo, sabe? Ele chegou a dizer que a reeleição é um desservício à pátria, que prejudica a gestão. Forte essa colocação. Entendi a linha de raciocínio de quem defende. Agora, pensando nos argumentos mais gerais a favor do fim da reeleição, o mais clássico é aquele de evitar o uso da máquina pública, né? Para a campanha, deixar a disputa mais equilibrada. Sem dúvida, esse é um ponto central. E também se fala muito em estimular a renovação política, a alternância de poder, que é um princípio importante da República, né? E aquela ideia de que, sem a reeleição, o governante talvez focasse mais na administração, assim, sem ficar já pensando na próxima campanha. Exato. A cabeça seria outra, teoricamente. Mas as fontes mostram que não tem consenso, né? Mesmo entre políticos. Teve pesquisa que mostrou apoio de líderes partidários, mas o PT se posicionou contra, por exemplo. E o próprio Bolsonaro, que era contra, mudou de ideia quando quis se reeleger. Pois é. É um tema que divide mesmo. Mas é importante a gente trazer as nuances, os contrapontos que as fontes também levantam. A reeleição, por um lado, pode ser vista como uma ferramenta de accountability, né? O eleitor pode premiar ou punir o governante. Uhum. Dar continuidade ou não. Exato. A questão é se o poder do cargo acaba distorcendo essa escolha do eleitor. Se dá uma vantagem injusta para quem já está lá.
E a pesquisa acadêmica, você mencionou o estudo. Sim, tem um dado bem interessante de um estudo publicado na Cielo, dos pesquisadores Brambor e Seneviva. Eles analisaram eleições municipais e descobriram algo curioso. Prefeitos que buscavam a reeleição tiveram, na média, uma perda no desempenho eleitoral. Perda? Como assim? Uma redução de cerca de 4% na margem de votos, comparado com a eleição anterior deles. Isso meio que desafia aquela ideia de que o prefeito que tenta a reeleição sempre o leva vantagem, sabe? Principalmente em cidades menores ou mais pobres. Nossa, esse dado é contraintuitivo. Faz a gente pensar, será que essa vantagem da máquina é tão automática assim? Pelo menos no nível municipal. Exatamente. Questiona um pouco um dos argumentos principais pelo fim da reeleição. Então, quais seriam os argumentos mais fortes contra o fim da reeleição, que ainda persistem? Basicamente, a chance de dar continuidade a bons projetos, a administrações que estão dando certo, e também a valorização da experiência, né? Um governante experiente pode ser positivo. Claro. E tem um receio também. Se o governante não pode mais se reeleger, será que ele não vai usar o mandato para tentar eleger um sucessor, um aliado? Manteria o grupo no poder de outra forma, né? É um ponto. E a opinião pública? Olha, pesquisas mais antigas, como uma da Datafolha, que a CNN citou, indicavam que a maioria da população era contra acabar com a reeleição naquela época. Precisaria ver dados mais recentes, claro. Entendi. E agora, como está o andamento dessa PEC lá no Congresso? Já está valendo? Não, calma, ela foi aprovada só na CCJ do Senado. Agora precisa ir para o plenário do Senado ser votada em 2 turnos. Precisa de 49 votos favoráveis em cada turno. Bastante coisa. Sim. E se passar no Senado, ainda tem que ir para a Câmara dos Deputados e lá também precisa ser aprovado em 2 turnos. O caminho é longo. Ou seja, ainda tem muita água para rolar. Muita. E como a gente falou, mesmo que seja aprovada, a regra só começaria a valer lá para frente. 2028 para prefeitos eleitos pela primeira vez, 2030 para governadores e presidente eleitos pela primeira vez. As eleições de 2026, por exemplo, não seriam afetadas por essa regra. Ok, ficou claro. Então, resumindo um pouco nossa análise, qual é a tensão principal que a gente percebe nessa discussão toda? Olha, me parece que a discussão gira em torno de um equilíbrio bem delicado. De um lado, você tem essa busca por renovação política, por mais igualdade na disputa, né? E por um foco maior na administração. Do outro lado, tem a valorização da continuidade, da experiência e a própria liberdade do eleitor de escolher manter ou não um governante. E essa PEC específica, com a ideia dos 5 anos de mandato e eleições unificadas, ela não mexe só na reeleição. Ela propõe uma mudança estrutural bem profunda no nosso sistema político. Com certeza. E para a gente fechar, fica uma provocação, né? Se esses estudos, como o da Cielo, mostram que a vantagem da reeleição talvez não seja tão garantida assim, pelo menos nos municípios, até que ponto o fim da reeleição, por si só, realmente nivelaria o jogo político? Boa pergunta. E talvez a gente devesse perguntar também, além das regras eleitorais, que outros fatores culturais, econômicos, sociais realmente influenciam quem chega e quem fica no poder aqui no Brasil?